pela participação. Olá, Oi, doutor David. tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Com muita honra, né? Gratidão e satisfação que nós aqui de Ceará, Fortaleza, temos a honra de convidá-lo e que o senhor aceite, né, esse convite, aceitou participar prontamente, né? Eu já venho acompanhando, o senhor já sabe que várias vezes eu comentei, né, da importância do trabalho que o senhor desenvolve, e sempre que a gente colocou isso muito nas nossas disciplinas, na graduação, nos cursos, na disciplina de primeiros socorros. Inclusive, nós temos uma atividade que é prática e sempre a gente o referenciou pela sua história, pela magnitude do trabalho que o senhor desenvolveu ao longo desses anos. Então, hoje estamos aqui, estou hoje aí com os alunos de primeiros socorros também, da turma da Unifor, que é a Universidade de Fortaleza, do Ceará, estão presentes na live. E todo mundo agradece. Aqui você tem muitos fãs, né? O senhor esteve aqui no congresso, aqui na Abramed, e foi aquela euforia, todo mundo querendo bater uma foto, porque sim, você é um ídolo, você é um fã, é uma pessoa que a gente tem muito apreço, e obrigada. Para quem, né, está entrando na live, estamos aqui numa live sobre afogamento, e o doutor David vai falar sobre afogamento, né, sobre as cadeias de sobrevivência, e trazer um pouco da história, de todo o marco histórico que ele construiu aqui no Brasil e no mundo, tá? Então, o doutor David é coronel, né? Não, é do Corpo de Bombeiros, né? Tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro. Então, amigo também do Coronel Albert, né? Do professor Wesley Pinto, né? Que já esteve aqui conosco. Então, todo mundo sempre falou muito bem. E é isso, né? Pode começar. Estamos aqui esperando e vamos colocar aqui as dúvidas. Quem tiver dúvidas é só colocar na interrogação. Eu vou parar um pouco os comentários e ao longo da live eu vou abrindo para que tenha interação, tá certo, doutor David? Ótimo, Juliana, eu acho ótimo. Que esse bate-papo seja uma coisa instrutiva para todo mundo, para o pessoal do Primeiro Socorros, pessoal de enfermagem que esteja vendo, os profissionais de saúde, né? Deixa a sua pergunta aí e a gente vai tentando responder, né? O afogamento, ele é um tema complexo e muito ligado à raça humana, né? É, ele, ele começou com grande impacto quando os países, né, os continentes começaram a se ligar pela navegação. Nesse momento, isso tem 2, 3 mil anos atrás, né, eles começaram a navegar mais e a navegação proporcionou naufrágios e o naufrágio acaba acontecendo um afogamento numa pessoa jovem. Então, o afogamento sempre foi uma situação de grande impacto na vida da humanidade. Tanto que você vê que as pessoas não reparam, mas eu reparo muito, né? Você vê as músicas, as letras, as referências, eu estou me afogando, quer dizer, sempre há uma referência, ninguém diz que está sofrendo, ninguém fala eu estou me queimando, eu estou sendo atropelado, ou eu estou caindo no abismo, ou nada disso. Todo mundo fala, se refere sempre a uma questão, eu estou me afogando em papel, eu estou me afogando em trabalho, a sensação de afogamento. Então, o afogamento está muito ligado a esse impacto de uma doença que a cura é a prevenção, mas que a gente ainda tem um longo caminho para chegar nessa cura. Né? Nós somos muito ligados na reação e na mitigação, ou seja, como salvar e como fazer os primeiros socorros. Quando no afogamento, o principal é que nada ocorra, é que não ocorra o evento, é que você vá à praia, à piscina, ou à cachoeira, ou a um rio pescar, e que essa situação se passe sem problema nenhum. Tá? E isso motivou a história da ressuscitação. Então, para quem gosta de primeiros socorros, a história da ressuscitação ela começou muito envolta numa questão de afogamento. Como ressuscitar aquela pessoa que morreu, que está morta ali por afogamento. Então, vários guidelines, vários protocolos, e isso já são de muitos anos atrás, foram estabelecidos ou inventados ou iniciados visando o afogamento, como ressuscitar uma pessoa morta por afogamento. E isso baseou todas as outras, isso foi correlacionado para todas as outras
outras doenças, os outros traumas, as outras mazelas, as outras endemias, epidemias, né? Então, o afogamento ele tem esse papel assim super importante histórico dentro dos primeiros socorros. E claro que a gente sempre pensa quando a gente pensa em afogamento, a gente alguns anos atrás entendia afogamento como se fosse uma coisa só, né? Ou seja, afogamento é tudo a mesma coisa, né? Mas hoje a gente sabe que o afogamento ele embora esteja há muitos anos sendo parte da humanidade, um problema sério, ele é uma situação muito complexa. Por que é complexo? Porque eu posso aprender a realizar os primeiros socorros, mas se eu chego numa situação onde a pessoa ainda está dentro da água, eu posso passar de socorrista a vítima. Então, assim, eu não estou numa situação em que o ocorrido não tenha influência sobre mim. Ele tem uma grande influência. Então, assim, primeira coisa, a gente entender o problema. O que é o afogamento? O afogamento é a aspiração de água. Então, todos os afogamentos têm aspiração de água? Sim, todos os afogamentos têm aspiração de água. Ah, se eu me afogar, se eu tiver num sufoco dentro d'água e não aspirar água, você não é um afogamento, você é um resgate, você foi um salvamento que foi realizado. Mas você não tem a patologia afogamento, porque para isso precisa ter aspiração de água. Então, isso é um conhecimento importante. O segundo eu preciso entender, na minha região, por exemplo, no Ceará, os afogamentos que acontecem no litoral, né, em Fortaleza, são diferentes dos afogamentos que acontecem no interior, ou no clube, ou na cachoeira, ou no rio. E eles têm problema, eles têm similaridades, mas eles têm muita coisa, muitos aspectos diferentes, peculiares. Peculiar daqui, da rede. Exatamente. E a gente precisa entender e respeitar isso para poder entender como a gente vai lidar com esses aspectos. Então, por exemplo, na piscina, o risco é muito menor do que numa praia ou num rio. Então, uma pessoa pode estar muito à vontade numa piscina, mas se ela for para uma praia ou para um rio, ela pode se morrer afogada. Então, essa situação a gente precisa entender para poder advertir ou falar para a pessoa, olha, você sabe nadar na piscina, mas no mar ou no rio, diferente. E isso provoca toda uma mudança nessa situação toda. Então, por exemplo, por isso que a gente começou a pensar, quer dizer, como que a gente pode pensar, e isso nasceu uns 15 ou 16 anos atrás, como é que a gente pode pensar o afogamento como algo mais simples, ou pegar aquele problema complexo e torná-lo mais simples possível? E aí surgiu a cadeia de sobrevivência do afogamento, que é algo em que a gente coloca 5 anéis e a gente divide quais são as ações mais importantes dentro do afogamento, que começa com prevenção, né? Então, se você quiser falar alguma coisa, eu vou te dar um espaço, porque senão eu não paro. Não, hoje eu vou só assim, escutar muito, porque eu sou muito fã desse assunto, né? Eu lembro muito lá do congresso que o senhor levou aquelas camisas, né? Fez aquela interação com o público, foi muito interessante. Eu sempre ganhei aqueles folders, né, educativos, até hoje eu ainda tenho toda a disciplina, a gente divulga muito, trabalha muito aqui a questão da prevenção. Um ponto importante que foi falado, nós temos uma atividade prática na piscina, mas a gente sempre orienta os nossos alunos a importância de estar preparado para fora da piscina, mas a gente faz na piscina por conta que é um assunto, um momento também de interação, um momento que nós levamos um professor que inclusive é do Corpo de Bombeiros, que é o Neto, que é excelente, sempre contribui também comigo na disciplina, para que a gente possa divulgar mais e eles possam sentir assim, um gostinho da prática, analisar a cena, né? Ver a questão da segurança, o que é que eles podem fazer, como acionar, e sempre deixando isso muito claro, principalmente para entrar na água, porque nós não somos habilitados, né? Eu já fui de SAMU da ambulância, e é uma coisa que eu dizia, eu não posso entrar, então essa questão da avaliação tem que ser muito clara, a gente tem que sempre pedir ajuda, e aí a prevenção sempre vai ser esse elo que a gente tenta divulgar,
Nós também temos um projeto aqui com crianças, né? Que a gente treina crianças, que é um projeto para, como o senhor sempre divulgou, né? Até lembro dos gibs, né? Dos gibs. A gente fez aqui uns fantoches, eu sempre trabalho também essa metodologia, colocando a criança se vê o amiguinho afogado, e sempre falo muito da prevenção, né? Lembro muito da frase que o senhor fala, a prevenção, ela é o essencial, né? Então, sempre também tento passar isso muito aqui quando nós estamos em alguma multiplicação, algum treinamento. Então, muito considerável. Então, a prevenção é o primeiro anel, né? O resto, os 4 outros anéis, só vão entrar em ação se a prevenção falhar. Então, ao contrário do que a gente possa pensar, sempre que alguém está executando um salvamento ou primeiro socorros, significa que a prevenção falhou. Ah, mas será que a prevenção pode cobrir todos os casos de afogamento? Não. Mas a gente acha que ele cobre 95% a 99% de todos os casos. Ou seja, pensa num quadro de afogamento que você tenha visto numa praia, no rio, ou com a sua criança, neto, um quadro de afogamento, ou com você mesmo. Pensa assim, será que aquilo ali poderia ter sido evitado? E a possibilidade da resposta ser sim é 95% a 99%. Claro que para evitar um afogamento numa determinada situação, eu tenho que primeiro entender que aquilo é possível que aconteça. Né? Por exemplo, vamos dar uns exemplos que eu acho que fica bem lúdico. Eu vou à praia sempre no mesmo lugar, e na praia, num determinado local, na Aldeota. Né? Eu sempre fui na praia. Conhece bem, né? Aqui. Querida, eu passei aí 3 meses dormindo em rede, surfando na Praia do Futuro. Olha só que legal! Já tem alguns anos, eu tinha 16 anos. Não esqueceu, não. Lembrou até da Aldeota, não, né? porque era maravilhosa a Praia do Futuro. Na época, não era Futuro, é o Titanzinho. Titanzinho, sim. Do lado do Futuro, né? Lado, e a gente ficava surfando ali, era bom demais. Agora não sei como é que tá, mas pelo que eu entendi, tem uma comunidade grande ali, é difícil até o acesso. De aulas também. Então, digamos que você esteja na praia, por exemplo, em Aldeota, e você está acostumado a ir ali, né? Todos os dias, e é tranquilo, você conhece as pedras, você conhece ali onde está a corrente de retorno e tal, mas num determinado dia, o mar está maior, e quando ele está maior, a onda tem uma força de corrente de retorno maior. Então, você estava preparado para enfrentar um risco, mas esse risco aumentou. E aí, às vezes, a sua capacidade de enfrentar esse risco já não é a mesma. Então, as situações mudam e a gente precisa entender, para poder prevenir, primeiro, que possa acontecer. Olhar para aquilo não como uma situação estática, como uma piscina, que é sempre a mesma coisa, mas um rio, uma praia, ele tem mudanças, o vento, ele cria correntes. Então, tem coisas que mudam, e se eu não pensar adiante, eu não consigo prevenir. Eu acho que um exemplo muito clássico é quem dirige moto, ou quando você está andando de bicicleta na rua. Você está sempre olhando bem para frente, se alguém vai atravessar, se alguém vai abrir a porta, se alguém vai cuspir, botar o braço para fora do carro. Você está sempre olhando à frente. Isso é prevenir. Eu estou olhando à frente para tentar imaginar o que pode acontecer e já tomar atitudes para que não aconteça. Isso é prevenção. E o afogamento tem essa clássica importância de você conseguir prevenir. Tá? Falhou a prevenção, a gente entra numa outra situação que é: eu preciso reconhecer que alguém está se afogando. E isso não é tão fácil, é muito mais um mito do que uma coisa muito fácil de ver. Normalmente, a pessoa que está se afogando está com os braços abaixados, sem gritar, sem pedir socorro. Então, ela está em silêncio. E alguém que olha para aquela pessoa, na maioria das vezes, olha e acha que está tudo tranquilo, porque não faz barulho, não está pedindo socorro, né? Então, a primeira coisa que eu preciso para acionar
193 ou 192, que é acionar socorro, nesse caso melhor é 193, é identificar que alguém está se afogando. Como é que eu identifico isso? É uma pessoa que está nadando sem se deslocar. Tá? É uma pessoa que está nadando ou ali num local onde você sabe que tem risco. É estranho. Então, isso tudo chama a tua atenção. É uma pessoa que está nadando, em vez de estar na posição horizontal, ela está na posição vertical. Ninguém nada na posição vertical. Ela nada, se você nada, você tem que se deslocar. Se você está ali parado, sem nadar, alguma coisa estranha está acontecendo. E ao reparar que alguma coisa estranha está acontecendo, eu vou ligar o 193, que nesse caso é o melhor, porque se você ligar o 192, vai vir alguém que não vai conseguir te ajudar dentro da água, só depois que sair de dentro da água. Então, o socorro ideal é com o corpo de bombeiros ou com o serviço de salvamento ali. Isso é o segundo anel. Então, reconhecer um afogado e chamar socorro. Você não precisa chamar o socorro. Você precisa pedir para alguém chamar. Por quê? Porque você vai continuar ali naquele local tentando ajudar. Existem outras coisas que você pode fazer. Então você pede, olha, fulano, avisa lá, liga o 93, diz que eu estou aqui na aldeota, no posto tal, tem alguém se afogando e eu vou tentar ajudar. Então você já deu o recado do que está acontecendo, você diz o que aconteceu, aonde você está, se é grave ou não e o que você precisa. E você vai tentar ajudar. Na hora de tentar ajudar, que é o terceiro anel, o fundamental que você dê um flutuador, que você provenha flutuação para a vítima. Em realidade, a gente sempre pensa no afogamento, a gente quer retirar a vítima de dentro da água. Mas não é o correto. O que a gente quer retirar de dentro da água são as vias aéreas. Porque é isso que provoca o afogamento. Lembra? Se eu tiro as vias aéreas de dentro da água, não há mais aspiração. Se não há mais aspiração, eu parei o afogamento ali. Para fazer isso, eu preciso prover flutuador, um flutuador. E aí eu posso usar uma bola, uma pet, um espaguete, uma pranchinha, um isopor, uma prancha de surf, qualquer coisa que a pessoa possa agarrar e flutuar e deixar as vias aéreas fora da água. Para isso, Juliana, eu não preciso entrar na água. Eu posso jogar isso para a pessoa. É isso que a gente fala para os meninos. Então, assim, eu não quero que as pessoas que entrem dentro da água para se fazer o socorro ou salvar, porque a possibilidade delas se afogarem junto é muito grande. 2 pessoas se afogam e morrem diariamente no Brasil tentando ajudar outras pessoas. Então, não é uma coisa eventual, não é uma coisa comum acontecer. Então, a gente tem que ficar ligado nisso. Tá, tudo bem, eu joguei o flutuador, ela não conseguiu pegar, ou eu não conseguia jogar, ou estava muito distante, por exemplo, numa praia, muito distante para eu jogar o flutuador. Se eu não tenho condições de entrar na água, eu não entro na água. Espero o 93 que eu chamei. Que tem uma equipe preparada, né? Que vai ter uma pessoa guarda... O material preparado. Material, as técnicas, né, adequadas. Agora, se eu tenho condições de entrar na água, eu posso achar que vale a pena me arriscar, entrar na água para ajudar. Eu jamais posso, se eu não tiver treinamento, entrar na água sem algum material de flutuação. Eu tenho que ter algum material de flutuação, porque ao chegar próximo, 1 metro, 2 metros da vítima, eu entrego o material para ela. Ela não vai me agarrar, ela vai agarrar o material. E isso também é fundamental. Então, às vezes, a pessoa entra no desespero, ela entra com roupa, às vezes entra sem material nenhum, e quando vai chegar perto da vítima, o normal é a vítima agarrar. E agarrou, acabou. A possibilidade de afogar é muito grande também, e afogam e morrem os 2. Famílias inteiras se afogam e morrem assim. Então, assim, não é uma coisa incomum, é uma coisa comum. O 4º anel é conseguir flutuação, o 4º anel é retirar de dentro da água. Essa retirada de dentro da água, que seria a extração de dentro da água, ela deve ser feita por aquele bombeiro que você chamou.
Então, eu cheguei perto da vítima, eu entreguei para ela, eu tive que entregar para ela um flutuador, ela está lá boiando, eu estou boiando ali do lado. Eu não vou tentar pegar ela para tirar de dentro d'água. Eu vou esperar o bombeiro chegar para pegar ela e tirar de dentro d'água. Porque qualquer aproximação que eu faça, eu estou me arriscando muito a me afogar. Depois de tudo isso, a gente faz o último anel, que é o suporte de vida. Que tem o suporte básico e o suporte avançado de vida. Então, esses são 5 anéis. Prevenção, reconhecer um afogado e chamar por socorro, prover flutuação para evitar a submersão de vias aéreas, remover da água se for possível e o anel do suporte de vida, que são os primeiros socorros. Muito bom. E assim, aqui uma das nossas maiores dificuldades é trabalhar essa questão da prevenção, né? Como a gente sempre sabe que prevenir ainda é algo que, por mais que a gente divulgue, por mais que a gente tente, é sempre algo que a gente não pode perder essa visibilidade, essa divulgação. Então, até reforço, né? O doutor David tem aí a Sobrasa, né, Sociedade Brasileira de Salvamento, né, Aquático, e lá tem vários materiais. Doutor David, fala um pouquinho, assim, antes de passar para afogamento, os graus, sobre a Sobrasa, o que a gente encontra, porque eu sempre que vou preparar algum conteúdo, que vou divulgar, eu sempre vou lá, associo aqui os manuais, os vídeos que são muito bem, né, gravados, assim, com uma didática muito maravilhosa, e também fácil para que a pessoa atenda não só o profissional, como o leigo. Então, assim, eu sempre uso também quando eu estou em facilitação com leigos, porque é uma linguagem acessível a todo mundo. Então, a gente parabeniza mais uma vez. Fala um pouquinho para a gente aí da Sobrasa, de algum desses trabalhos. A Sobrasa fez 25 anos esse ano. Né? Ela foi fundada em 95 e ela foi fundada com um objetivo: unir o Brasil para reduzir os afogamentos. E a gente tem conseguido um resultado significativo. Desde a fundação da Sobrasa até agora, a gente conseguiu de 40% a 45% na redução dos afogamentos no Brasil. Então, a primeira estatística que eu fiz de afogamento eram 8.000 pessoas morrendo afogadas. Hoje são 5.700. Né? Então, houve uma redução enorme. O objetivo principal é a gente mudar, né? A gente fazer esse shift de primeiros socorros, de salvamento, para a prevenção. Porque isso também ocorre no trauma. Né? É criar uma cultura de que a prevenção, né, embora ela não transpareça como um movimento heróico, ela tem muito mais valor do que o salvamento ou dos primeiros socorros. Porque é ela que vai fazer você ir à praia e voltar para sua casa. É ela que vai fazer sua criança ficar em casa com segurança, não se afogar na banheira de casa, ou numa máquina de lavar, ou num balde. Quer dizer, ela é fundamental. Com esse alicerce, a gente entendeu ao longo desses anos, e a gente produziu uma quantidade de material, de programas de prevenção e de ferramentas que ninguém tem no mundo inteiro. E isso, quando eu falo não tem, é muito diferente, é muito disparado a nossa produção para o segundo lugar. E tem uma razão por isso. Acho que são algumas razões, eu elenco por que o sucesso da Sobrasa. Primeiro, que a Sobrasa consegue se unir em torno de um ideal com muita gente. Né? Então, a gente tem aí, diariamente, pelo menos 2.000 pessoas, 2.500 pessoas trabalhando diariamente com alguma ação de prevenção no Brasil. É gente pra caramba, né? Além dos 100 e poucos mil seguidores que a gente tem, que a gente envia informação diariamente. Então, acho que esse conjunto de pessoas trabalhando junto produz uma quantidade de informação, ferramentas e programas muito maior do que um grupo pequeno. Né? A outra coisa que eu destaco é que, como todos nós, e aí eu digo todos nós que estão nos ouvindo, né, já se afogaram, já passaram algum sufoco algum dia, esse tema sensibiliza muito. Ele sensibiliza muito as pessoas
olha e a pessoa, porra, eu já passei o sufoco, eu quero saber o que fazer, né? Então, isso é um sucesso também. Então, nós criamos programas de prevenção que possam ser multiplicados por outras pessoas, e não pela gente. A gente começou transmitindo essa informação. Mas aí a gente criou o Kim na escola, que é um programa de prevenção nas escolas. Piscina Mais Segura, que é um programa de prevenção na piscina. O Surf Salva, que é um programa de prevenção aos surfistas. Os Emergência Aquática, que são o curso Suporte Básico de Vida e o curso Suporte Avançado de Vida para profissionais de saúde. São cursos que falam um pouco sobre como dar o suporte de vida sem necessariamente fazer os primeiros socorros só, mas toda a cadeia de sobrevivência antes, né? E isso tudo, como a gente tem essa informação multiplicada, ela tem alcançado, capilarizado o Brasil todo. Então, assim, diariamente a gente recebe não sei quantos mil e-mails e notícias e recados e solicitações diversas. Está sempre com uma demanda muito grande. Porque 15 pessoas morrem diariamente no Brasil afogadas. Então, são 15 pessoas todos os dias. A cada 3 dias, uma criança entre 1 e 4 anos morre afogada no Brasil. Então, o Brasil tem uma estatística altíssima. Então, a outra razão do nosso sucesso é que, devido a essa demanda, essa tragédia que a gente estava enfrentando, necessitava uma ação, uma reação muito forte. E a gente, né? Nós fomos capazes, né, através da Sobrasa, uma instituição, juntar Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, atletas, educação física, profissionais de saúde, mergulhadores, velejadores, todo mundo que lida de alguma forma com este tipo de problema, para juntos encontrarmos a solução. Então, a Sobrasa é isso, a gente identificar, basicamente identificar o problema e te disponibilizar uma solução para esse problema. Nem sempre é simples, às vezes é complexo. Por exemplo, é mais fácil para a gente resolver um problema numa praia, né, tendo guarda-vidas, do que resolver um problema de afogamento dentro de casa ou um rio, né, que são locais onde o guarda-vidas não está presente. Eu preciso educar as pessoas que estão indo ao rio, eu preciso educar os pais e responsáveis que estão cuidando das crianças. É um desafio muito maior. Esse projeto, como vocês, né, quem está assistindo, é um projeto que eu posso falar que é massificação mesmo, é um projeto enorme que é em massa, né, esse conhecimento, que é assim, exponencial a quantidade de pessoas que também, professores, né, as pessoas aliás, todo mundo segue, quando se fala em afogamento, a gente já referencia a Sobrasa, e para a gente é uma honra, né, ter esse momento diante de tantas demandas. Mais uma vez, agradeço imensamente, porque isso é muito importante para esses profissionais também que são alunos da odontologia, enfermagem, fisioterapia. Nós temos aluno da comunicação, tem um aluno que foi fazer a disciplina, olha que interessante, que é o João Paulo, que é da comunicação, e tem alunos do direito que vem procurar a disciplina, e cada vez mais a gente está conseguindo ampliar, principalmente aqui em Fortaleza, com esse projeto também de levar cursos para cuidadores, babás, pais, avós. Doutor David, o senhor precisa ver a quantidade de avós que fazem os nossos cursos aqui comigo, né? Então, a gente ensina os cuidados com o neto, afogamento, engasgo. Então, isso aí está crescendo. A gente vai até agora também, através da pesquisa, como o senhor bem falou, que isso só foi possível porque também existe ciência, existe evidências, e o senhor, a própria medicina baseada em evidências. Então, isso foi possível também porque fez e provou. Né? Porque o que não está divulgado não é lembrado. Então, a divulgação com seus artigos, nós utilizamos a referência, isso é muito importante. O que é feito tem que ser mostrado. Então, isso é através da pesquisa que a gente vai conseguir ampliar e cada vez mais levar esse conhecimento, não só no Brasil, mas como em todo o mundo. Então, assim, muito, muito... Não vou nem falar, que o senhor já sabe, que eu sempre comentei isso, né? Mas o pessoal também que quer muito saber sobre a questão dos graus de afogamento, né? Que também você precisa saber identificar, isso ajuda muito, principalmente na hora de acionar o serviço. Quando você passa mais informações, você tem esse conhecimento, ajuda muito a gente que está lá, né? Tanto o Corpo de Bombeiros, mas o SAMU, que às vezes é acionado, tem
precisa ir junto ao Corpo de Bombeiros. E eu queria que o senhor colocasse agora para a gente um pouco sobre isso, tá? Tá. Eu queria aproveitar para dar para vocês que a Sobrasa tem um grupo aberto no Telegram. Nós estamos em todas as mídias sociais, mas eu acho que o Telegram é só você botar lá no Telegram, @Sobrasa, tem um grupo grande e é um local de troca de informações, de perguntas, e você recebe diariamente alguma pílula de informação que a gente vai dando, porque é exatamente isso que você falou, Juliana. Não adianta eu colocar o ovo, eu tenho que cacarejar também, né? Então a pata para a galinha é essa, né? A galinha cacareja antes de colocar o ovo. A pata coloca o ovo e não dá o alarde. O que a gente quer é a gente botar o ovo e alardear que o ovo está lá e está disponível gratuitamente para vocês. E isso é feito nas mídias sociais, mas o Telegram permite uma troca muito mais rápida, porque tem muita gente boa lá e pode te responder algumas perguntas. Os graus de afogamento, ele nasceu, a sua construção embrionária nasceu em 1971, 1972, não fui eu que criei, tá? Com uma coisa muito natural do guarda-vidas. O nome era salva-vidas na época. Agora é guarda-vidas. Guarda-vidas porque ele não está lá só para salvar, ele está lá para guardar a vida, prevenir, principalmente. Nasceu no Rio de Janeiro com uma necessidade que o guarda-vidas, na época, precisava avisar ao profissional de saúde qual era a gravidade e a urgência dele ir com a ambulância lá ajudar. E isso foi embrionário. Por que eu falo que foi embrionário? Porque ele eram 4 graus apenas e se distribuíam sem ciência alguma, né? Era muito uma coisa de observacional. Empírica, né? Hã? Empírica, né? Empirismo. O trabalho que a gente fez foi juntar aí 41 mil casos em 91, 92, desculpa, em 91, 92, nós juntamos esses casos todos para entender e tornar isso uma evidência científica. E aí a gente entendeu que eles não eram 4 graus, e sim 6 graus. Na realidade, você pode até falar em 8, né? Mas o primeiro é o resgate. Né? Aquela camarada que não é uma patologia, afogamento, ele passou um sufoco dentro d'água. Como é que eu reconheço ele? Porque é uma pessoa que não aspirou água, e eu reconheço que ele não aspirou água porque ele não está tossindo. Então, esse é um resgate. Esse pode ser liberado direto do local, ele está cansado, deixa ele descansar e libera ele. O próximo é o grau 1. Todos nós já fomos grau 1. É aquela pequena aspiração que você dá nadando, ou praticando, ou na piscina, ou em algum local onde você aspira uma pequena quantidade de água que resolve tossindo. Você tossiu e resolveu. Esse também não tem alteração na troca de oxigênio, então ele também é um grau muito leve de afogamento, mas é um afogamento inicial. Ele também pode descansar e liberar do local do afogamento. O problema começa a partir do grau 2, quando a pessoa aspirou uma quantidade de água que é pouca, mas que é suficiente para alterar a troca gasosa. Essa pessoa precisa, além de ser retirada da água, claro, todos eles precisam, né? Ela apresenta um pouco de espuma na boca e no nariz, e uma dificuldade respiratória importante. O grau 3 e 4, ele já está em edema agudo de pulmão. É uma pessoa que está... você olha, você escuta ele se afogando fora da água, porque ele aspirou uma quantidade de água que é o suficiente para meio copo d'água, já é o suficiente para ele ter um afogamento gravíssimo. O grau 3 e 4
A diferença deles é que o 3 ainda tem uma estabilidade de pressão, uma estabilidade hemodinâmica, o coração ainda está batendo bem. E o grau 4, o coração já não está batendo do jeito que deveria. Isso evolui, se não for retirado de dentro da água, evolui para o grau 5, que é a parada respiratória. E aí, se não for retirado da água, ele evolui em 1, 2 minutos no máximo para a parada cardiorrespiratória. Então, você tem esse resgate, 1, 2, 3, 4, 5, e o último, que seria o já cadáver. Ou seja, aquela pessoa que não adianta nem mais tentar ressuscitar, porque ele já passou do momento de possibilidade de ser ressuscitado. Então, ele é, e aí tem alguns parâmetros que a gente pode falar, ele é um caso perdido. Ele tem que ser levado para o IML. Esse, resumidamente, são os graus de afogamento. Por que é importante? Porque cada grau de afogamento tem uma gravidade diferente e um prognóstico diferente e um tratamento diferente. Imagina você com uma gripe, né? O nariz está escorrendo, né? E aí você normalmente nem procura o médico, né? Não procura o hospital. Você toma um remedinho, 2, 3 dias, você está bom. Mas essa gripe ela pode se tornar, ela pode ter uma complicação de uma sinusite, e aí você fica um pouco pior. Ou ela pode complicar com uma pneumonia, ou ela pode complicar com uma sepsis. Então, é importante que uma mesma doença ela tem gravidades diferentes. E ela, por ter gravidades diferentes, ela tem prognósticos diferentes e tratamentos diferentes. Assim o é com relação ao afogamento também. Excelente. Doutor David, de uma maneira tão simples, né? Tão fácil, o senhor coloca muito bem. Nós temos uma pergunta aqui da Joyce. Joyce, ela faz parte aqui também, né? Uma grande apoiadora, nossa aluna do grupo de pesquisa, a enfermeira. Sempre está também nas ações sociais aqui do nosso grupo de pesquisa, né? O Laboratório de Tecnologia e Enfermagem, que é vinculado à Universidade de Fortaleza. Ela pergunta sobre como deixar o flutuador para a vítima socorrista, se a pessoa deve ficar próxima ou se deve voltar para o litoral. Então, assim, sobre deixar o flutuador, a pessoa, o socorrista, fica próximo ou ele volta para o litoral, vítima consciente, doutor David? Oi! Então, se ele está... Minha bebê. Se a pessoa está fazendo o socorro, né, ela tem que analisar a situação toda. Né? Existem situações em que a pessoa vai ter que deixar o material com a vítima e sair. E tem situações em que ela vai deixar o material com a vítima e ficar perto. Tá? E tem outras situações em que ele vai conseguir deixar o material com a vítima e dizer, olha, me segue, vamos saindo por ali. Então, não existe uma fórmula mágica, né? Uma receita de bolo é sempre assim. Depende muito. A gente fez um trabalho em que a gente mostra que tem pelo menos 8 milhões de possibilidades diferentes num socorro desse, num resgate. Né? E cada resgate é diferente. O vento é diferente, a corrente é diferente. São variáveis e que você vai ter que pegar as ferramentas que você tem e analisar naquele momento... Para ter uma tomada de decisão. Exatamente. Como numa emergência. Onde você olha, você vê 2, 3 portas, escolhe uma porta, entra, 2, 3 portas, escolhe outra porta, entra. Quer dizer, é uma coisa que você tem que decidir muito rapidamente como um profissional de saúde. E isso ocorre o erro. É normal errar nessas situações. Né? Dificilmente você vai não errar. Né? São escolhas que têm que ser feitas rápidas, porque a vida da pessoa depende disso. Muito bom. Eu sempre falo justamente o que a Joyce perguntou, porque quando a gente chega, a gente tem muito essa questão da avaliação, né? De olhar essa cena, de quem está nesse momento. É importante falar se você está só, se você tem como pedir essa outra pessoa para acionar o serviço, orientar. Então, vai depender muito de cada situação, né? Aqui a gente recebe muito, inclusive nós tivemos numa UPA, Unidade de Pronto Atendimento, agora em julho, e fizemos um treinamento, né, sobre suporte básico, e eu entrei um pouco no avançado com pediatria, onde a gente colocou a importância, né, da equipe estar bem treinada em receber
porque é uma situação que causa, principalmente na criança, né, doutor David? É uma situação que é ruim, eu como profissional já atendi, e você sensibiliza muito, você ainda sendo mãe, pai, você mexe muito com o seu emocional, e esse lado atitudinal também impacta muito nessas tomadas de decisões, então você tem que preparar cenários para isso. Então a gente fez um cenário onde a gente trabalhou desde o conhecimento cognitivo, com o seu material, usamos uma gamificação, buscamos, né, resgatar esse conhecimento dos profissionais, aplicamos isso, uma estação prática, e depois a gente fez o atendimento completo, e depois a gente fez um debrief, né, na verdade a gente conseguiu fazer uma gravação, e colocamos isso muito bem, e foi visto. Então, assim, no outro dia, chegou uma criança afogada. E assim, a criança na piscina, né, passou muito tempo, a criança já chegou num grau de afogamento, já 5, 6 praticamente já em parada cardiorrespiratória, e assim, infelizmente não teve sucesso, mas a equipe colocou a importância, né, das capacitações, de levar isso, de não ser só um conhecimento cognitivo, mas trabalhar as habilidades, a questão da oferta desse oxigênio, que é de extrema importância, saber quantidade. Então, isso é muito, muito importante. Então, assim, aqui na disciplina a gente trabalha o suporte básico de vida, como eu falei para o senhor, na disciplina que nós estamos. E tem também a disciplina que está marcando presença, eu esqueci de falar, que é a disciplina de enfermagem, urgência e emergência, que eu também estou lá no módulo. E a gente tem esse momento, inclusive a gente usa todo o seu material, tem lá, né, no nosso ambiente virtual, os vídeos que nos ajudam. Olha, eu queria agradecer mais uma vez vocês, e Bravo, pessoal, porque isso tem nos ajudado muito enquanto professores. A gente passou por essa pandemia e a gente, assim, tem que estar colocando isso. Pensa aí, uma prática não está acontecendo, então os vídeos. A gente fez até agora um resumo, a Bia está aí, nossa monitora, vai apresentar esse resumo científico, ela fala da importância dos vídeos, entre os vídeos, as gamificações, as atividades que a gente fez no Meet, né, nas plataformas síncronas, os vídeos que a gente colocou na disciplina de primeiros socorros ficou em 60% de aprendizagem, olha só. Então, eles relataram, então eu tenho todos os seus vídeos, posição lateral, afogado, água doce, água salgada, e a gente sempre disponibiliza de acordo com a temática para que esses meninos possam, nesse momento de pandemia, estar hoje, né, levando esse conhecimento, mas que eles também possam ter esse momento em casa, um momento assíncrono, onde eles possam, de repente, olhar um procedimento com mais calma. Então, isso ajuda muito. Eu quero aqui agradecer, eu acho que em nome de todos os facilitadores, educadores, professores, instrutores do Brasil, porque isso tem nos ajudado na pandemia. Então, eu vou abrir aqui também para as pessoas comentarem. Tem várias pessoas aqui que vieram, poxa vida, que felicidade você traz. E assim, eu até fiquei surpresa, porque eu sou conheço bem Fortaleza, né? Então já conheço aqui a nossa realidade. A gente não tem um hospital para afogamento. Eu sei que no Rio de Janeiro. Eu queria até que, se possível, se eu falasse um pouquinho sobre esse hospital, porque eu estive. A primeira coisa que eu fiz quando eu estive lá no Rio, eu passei pelo menos em frente, né? Porque eu fiquei assim, encantada em saber que tinha um hospital para afogamento, que não é uma realidade nossa. E que isso possa ser futuramente uma realidade para o Ceará. Visto que as nossas, né, a quantidade de afogamentos que existem hoje é muito grande, que de repente possa ter esse olhar aqui para a região norte-nordeste e que possa ser aí pensado, né? De repente o JF que está sendo reformado, tem uma ala só para afogados, e para ter esse tratamento diferenciado, porque a gente sabe que é um tratamento que precisa de muito conhecimento e pessoas expertises para saber manejar esse paciente afogado. Então fala um pouquinho para mim desse hospital lá, que o senhor foi diretor, né? Não é exatamente um hospital, né? Na realidade, centro, né? A gente chama de Centro de Recuperação de Afogados. Né? Hoje em dia, o que eu te diria, assim, basta você ter uma sala de trauma, né? Uma recepção de trauma, uma sala vermelha, né? Com aquele equipamento da sala vermelha, né? E eu acho que isso é uma ambulância avançada e talvez uma básica, né? Se você tem isso, uma básica, uma avançada, ou só uma avançada, e uma salinha de trauma, que o material é nada mais do que aquele da emergência, né? Aquele material que está na UTI avançada, na ambulância avançada, na PH. Só que você tem um local onde você tem um monitor, você está parado, você não está dentro de uma ambulância. E aí você tem um repouso, dependendo do volume da demanda, a gente tem um repouso. Então, você tem um grau 1, 2,
às vezes o 3 a gente deixava lá, a ressuscitação era feita com mais calma, né? Então, assim, é um local, principalmente para atender essa demanda, mas também para dar aula, para estimular os guarda-vidas, para um processo de educação, educacional, de exemplificação, uma união entre o APH e os guarda-vidas, que às vezes são serviços diferentes. Então, isso possibilitou muitas pesquisas na área de afogamento que a gente desenvolveu no Brasil e que são usadas no mundo inteiro, por consequência desses 3 centros de recuperação de afogados que existem na cidade do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, né? Essa experiência... É uma coisa única. Essa experiência que eu falo justamente é isso, é porque tendo um olhar mais voltado só para afogamento, é possível se ampliar as nossas pesquisas, as nossas capacitações, porque o afogamento sempre é algo, estuda trauma, estuda parada cardíaca, estuda, né, a questão enfim, as principais evidências, e eu ainda acho que o afogamento ele precisa estar mais presente em todos os nossos cursos. Inclusive, semana passada, né, nós tivemos uma simulação aqui no SAMU. O pessoal do SAMU não estava, porque eu estava em outro compromisso, mas eles fizeram, né? A Cristina está mandando aqui o pessoal da enfermagem Unifor. Obrigada, Cristina, pela participação. E assim, a gente fez essa simulação, os meninos rodaram esse cenário com todos os profissionais de SAMU que já atendem. Mais uma vez, usando a simulação clínica, né? Destaco aqui a atuação nossa. Estamos estudando bastante para trazer isso bem próximo da realidade. Então, eu sou do Núcleo de Educação Permanente do SAMU, temos uma equipe lá, o pessoal que adora, que faz a simulação acontecer, doutor Cláudio, doutor Ilcilene, o pessoal que sempre... E nós usamos mais uma vez o seu protocolo, né? As evidências, que é muito importante para a gente, né? Que o profissional também ele possa, de repente, fazer isso. Às vezes é um profissional que está na ponta, e aí essas atualizações são um pouco perdidas. Então, assim, agradeço imensamente, né? Nós temos aí mais 8 minutos. Queria colocar aqui, eu queria que o senhor falasse agora um recado, né, para os nossos futuros profissionais que estão aqui nos assistindo, né? Tem o Eduardo, o pessoal marcando aqui presença, a Mauricélia do SAMU, né? O César, o pessoal que sempre nos acompanha. E fala agora para a gente um recado, o que o senhor quer deixar... Eu acho que a tua fala agora me veio a lembrança de que a gente não comentou a importância do afogamento. A gente falou em 15 pessoas mortas por dia no Brasil, mas afogamento é a segunda causa de morte de 1 a 9 anos de idade. Terceira, de 10 a 15 anos. E quarta, de 15 a 25. Então, assim, o afogamento entre 1 e 25 anos, ele está com as principais causas de afogamento. Então, assim, o que mostra para a gente que é um assunto super importante de, como você falou, de promover educação, treinamento, retreinamento, briefing, debriefing, incluir o APH, incluir o hospital, incluir os guarda-vidas nas praias, quer dizer, incluir os guarda-vidas nas piscinas, incluir todo mundo, atletas, surfistas, todo mundo que, de alguma forma, mães, pais, avós, todo mundo que cuida, né, nas creches, nas escolas de natação, nos clubes de natação, nas academias de natação, todo mundo é um mundo muito grande. Nós somos muito aquáticos, nós adoramos estar na água. E aqui no Ceará, que é quente, que só... O pessoal adora água. As crianças, né? Pode ver uma bacia, que é na bacia, doutor Deide. Os meninos é tudo louco pela bacia. Precisa ter um olho, né, Juliana, sobre esse problema. O problema é muito grave. E só juntos, unidos, promovendo a prevenção, promovendo essas dicas, se inteirando mais, procurando fazer cursos nessa área, procurando fazer, por exemplo, a gente tem 2 cursos, são inteiramente gratuitos na página da Sobrasa. Prevenção em inundação e semeadores da prevenção. Então, são 2 cursos gratuitos. Você pode entrar lá, faz o cadastro, faz o login, entra lá, faz uma provinha, tem capítulos e tudo mais. Isso tudo online.
Claro que a gente tem outros cursos online também, mas isso faz com que você fique por dentro do que você pode, fazer para ajudar a gente. E é importante que isso seja multiplicado pelos profissionais de saúde, nas escolas, que você possa falar isso com as crianças, com os pais, com os avós, nas academias. Né? E multiplicar essa informação é fundamental. Aqui tem uns recados, né? O pessoal do Guarda-Vida SESI de São Paulo tá pedindo para o senhor mandar um abraço para os 50 guarda-vidas. Olha aí, nós temos pessoas de São Paulo assistindo a live, né? Aqui, mande um alô aí, um abraço aí pro pessoal, eles estão pedindo, né, também, né, de São Paulo. Tem também aqui o Dr. David, minha família te adora, sou filha do Guzmão, da Sobrasa. E aqui, ótimo, não só, né, profissionais, mas consegue contagiar toda a família, né? Então, isso é muito importante. Nós temos aí 2 minutos, né? E, assim, mais uma vez, a gente vai agradecer. Eu vou agora continuar nossa aula. A gente vai fazer agora uma gamificação com animais peçonhentos, né? E a gente usa também várias estratégias para que a gente possa, ir nesse período também remoto, levar esse conhecimento. Vou ativar os comentários aqui para quem quiser deixar a mensagem final para o Dr. David, né? Pode colocar aqui para todos. Tirar uma foto comentando. Pare o afogamento, Juliana. Vamos, eu queria que o pessoal fizesse aí agora o print dessa foto. E eu vou já colocar no meu feed. Os afogamentos, 5 medidas apenas, você para os afogamentos. Galera, faça o print aí. E só para terminar, aqui parabéns, o pessoal agradecendo muito, muito a sua participação. Então não tem perguntas, né? Bem esclarecedor a maneira como é falado. E a gente vai continuar aqui nessa missão. Vou estar sempre divulgando, marcando a Sobrasa. De repente, futuramente temos um projeto, a gente possa casar alguma pesquisa aqui no Ceará, estamos à disposição. Né? Então, isso é muito importante. Vamos fazer um projeto. Vamos sim. Doutor David, muitíssimo obrigada, tá? Obrigado. Tchau. Boa noite para todo mundo, tá? Me encontra lá no Telegram Sobrasa. Eu vou divulgar aqui no link da bio, viu? Pode deixar. Tá ótimo, querida. Tchau. Até mais. Grande abraço.